Boa tarde, bem-vindos à Confraria das Lagartixas, nesse sábado de sol lindo, gostoso, que estava muito frio e esse sol veio aquecer o coração da gente, né? Com esse filme maravilhoso, com esse Dom Gregório, com esse Moncho, com a Lígia, com a Casa Frida, esse calor de vocês presentes, gente querida, gente que está antenada no processo, um prazer receber vocês, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Belintani, sou curadora e mediadora da Confraria das Lagartixas. A gente existe há mais de 9 anos, nós tínhamos encontros presenciais antes, na Livraria da Vila e em outras livrarias também, e aí com a pandemia nós viramos um clube virtual, né? Que é gostoso de alguma forma também, nada como o calor do encontro, do olho no olho, dessa coisa gostosa de poder estar junto, sentir essa energia do abraço, mas a coisa cresceu de um jeito que tem gente de fora de São Paulo, gente de fora do Brasil acompanhando a gente, então a gente está estudando uma forma de se reunir novamente, tá? Então, eu peço a vocês, por gentileza, que mantenham os microfones desligados enquanto vocês não forem falar. Quem quiser falar, quando a gente der a abertura, pode levantar a mão, que a gente vai chamando por ordem. E eu gostaria, apesar de o filme, toda a literatura abrange política, eu gostaria que a política não fosse discutida aqui, para não gerar polêmica, né? Que a gente ficasse mais voltado para a obra e para aquilo que o diretor, enfim, o escritor está querendo dizer nesse sentido, só para não polemizar, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. A Casa Frida daqui, representada pela Carla Belintani, bem-vinda. Gostoso de poder estar com você. Terezinha está aqui que eu estou vendo, um monte de gente querida, a Marta, Ana Danino, muito gostoso. Bem-vindos, Aguimar, bem-vindos, gente, bem-vindos. Então, nós vamos entrar com esse filme maravilhoso, que é A Língua das Mariposas, com esse Dom Gregório, que é um ser humano maravilhoso, né? Um monstro que está lá vivendo um pouquinho antes de estourar a Guerra Civil Espanhola, né? A gente vê lá um clima estranho no ar, a gente vê essa história daquele autoritarismo em relação à agressividade dos professores que batiam nos alunos, né? A gente vê a igreja muito forte ali, né? Monitorando todo o processo, é o padre, é o monstro que deveria ser coroinha e que, de repente, descobre o mundo através do olhar do professor, que abraça a história dele, e que eles se tornam amigos, enfim, e que vão descobrir o amor através da natureza, que é lindo, né? Enfim, é toda uma realidade que a gente gostaria de viver hoje em dia, né? Que esses professores tivessem... existe esse tipo de educador, e acho que é isso que vai salvar tudo, né, no final das contas, porque é através da infância que a gente molda o adulto, e se a gente puder ter essa liberdade de poder descobrir o mundo através dos livros, através dos diálogos, através da liberdade de expressão, é uma coisa maravilhosa. Nós com certeza vamos ter adultos melhores, né, e com menos medo do mundo também. Enfim, e aí nós vamos de novo entrar com a Lígia, com o Herbário, que é um conto maravilhoso e que traz uma menina que, ao meu ver, ela se embrenha no bosque com uma chapeuzinho vermelho, né? Enfrentando os perigos da natureza, né? Para ir, na verdade, atrás de um objeto de desejo, que é o tio, que está enfermo na casa, hospedado na casa dela no interior, e ela vai buscar essas plantas maravilhosas, as folhas maravilhosas, assim como o Dom Gregório vai lá buscar a natureza, vai descobrir como é que as coisas funcionam, vai contar para o monstro as histórias dos pássaros, de como... Imagina, estava até conversando com a Terezinha, imagina ele contando a história do pássaro que deixa uma orquídea no ninho, né? E aí e o monstro vai lá e leva uma flor para a menina que ele está apaixonado. Então, aquilo vai se estabelecendo uma relação maravilhosa. Márcia, querida, bem-vinda. Estou te vendo agora. Enfim. Obrigada, Cláudia. Beijo, querida. Enfim, a descoberta do amor, né, de alguma forma. E essa menina,
né, que de repente, né, se descobre tendo poderes que detém a morte no bolso. Né? Ela descobre uma folha e ela fica enciumada, fica com raiva da visita, né, da namorada do tio que chega, e ela fica é o primo, não sei, enfim, e ela fica irritadíssima com isso, e aquela folha representa a morte. Então, ela se julgava com um poder. Mas essa relação entre esse amadurecimento através da dor, né? Claro que o monstro tem aquele final é terrível, mas e ela também tem a dor, né? Ela sofre porque ela achava que aquilo pertencia, que esse primo pertencia a ela, que ela poderia deter essa história a vida toda. E aí ela vai brincando com a fantasia e com a realidade e até poder, né, encarar uma outra perspectiva da vida. Então, é sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai discutir, é sobre essas passagens, essas transições maravilhosas. Carla, a palavra é sua agora. Bem-vinda, Casa Frida. Boa tarde. Muito feliz de estar aqui com esse conteúdo tão rico também pela curadoria aqui da Cláudia, tanto do conto quanto do filme. E a gente seguindo aí no ciclo da infância, falando sobre a criança que vive em nós, a criança que já fomos, as crianças que convivemos hoje. E eu queria fazer uma homenagem, assim, acho que é um tema, principalmente o filme, que fala da função do professor. E eu sei que a gente está aqui sempre com muitos professores, com pessoas que já atuam como professores, enfim. E esse personagem mostra o quanto a importância de um professor vai muito além das salas de aula, né? Porque ele tinha ali uma função de ensinar o monstro, né? Mas ao mesmo tempo de inserir ele na vida, né? Dos ritos de passagem. Ele começa também a descobrir o amor, da forma também dele se relacionar e se inserir no grupo, essa dificuldade de começar uma nova turma, né? Que, enfim, nesse início que tinha muito esse viés do professor que batia, e ele vai, né, na contramão disso tudo, dizendo que, enfim, não era a forma que ele ensinava, né, que o ensino dele é muito além disso. E eu achei lindíssimo, né, acho que também queria prestar minha homenagem aos professores, que eu acho que é a profissão mais importante e linda, né, porque é o que insere o ser humano na vida, né, a gente tem essa função aí de como educar, né, como inserir numa sociedade, e que não só de colocar grades, né, mas também de abrir, de poder sonhar, de poder ir buscar, né, nos livros a própria verdade. Então, eu fiquei muito tocada, assim, eu já tinha assistido um filme há um tempo, mas fiquei pensando muito nessa função do professor. E o final do filme, que eu estava vendo, acompanhando os comentários de algumas confrades aqui via Casa Frida, que muita gente não gostou do final, da atitude do monstro, do quanto ele vai agredir o professor quando ele é capturado. E aí, trazendo um pouquinho o olhar assim, da psicanálise, né, pensando que era um momento de um trauma muito grande para ele, né? Ele está vendo o professor ir embora. E nessas situações é muito comum que uma criança, principalmente nós adultos também fazemos isso, mas a criança é muito evidente como é importante sair de uma posição passiva para uma ativa. Né? Então, ele vai xingar o professor, ele vai jogar pedra no professor, mas é justamente porque tem algo doendo muito nele, né? Que é a perda do professor. Né? Então, o amor e ódio aí caminhando juntos de uma forma bem clara e bem didática para a gente pensar aí essa atitude do monstro. Até vamos ver o que vocês acharam. E esse conto da Lígia, que é sempre de uma maneira muito sutil, inteligente e elegante, né? A Lígia escreve trazendo essas entrelinhas, essa descoberta do erotismo, essa natureza, né? Enfim, essa raiva que ela vai sentindo, né? Por ser negado um lugar que ela queria, né? Ela se apaixona pelo primo e fica claro ali que era impossível deles terem algo juntos, e é quando ela entrega, né, primeiro essa flor do amor
e depois a Flor da Morte, né? Então ela também está ali ativa, né? Então eu também vou te matar, que é muito parecido com a atitude do Monge no final do filme. Ela sai de um lugar passivo para matar ele, para entregar essa planta que ela encontra, que é a planta da morte, né? Então é muito elegante, muito inteligente, assim, a forma que ela descreve, e queria trazer assim um pouco, né, desses pensamentos que eu fui pensando na psicanálise também, nesse ciclo da infância. E um prazer estar aqui com vocês, com essa tarde, e agora acho que a gente inicia, então, passa para vocês a palavra, né, para a gente seguir juntos aqui. Acho que você está sem som. Podem levantar a mão, e eu acho que esse final do Moncho, eu não sei se vocês leram, no site tem o conto original, né? Que, na verdade, esse filme é baseado em 3 contos do Manuel Rivas. A Língua das Borboletas, Carminha e um sax na névoa, que é a história do saxofone, né, que é o irmão, a Carminha é a menina com o cachorro, e a Língua das Mariposas. E aí eu consegui, é um catalão, que ele é catalão, né, ele escreve, é galego, aliás, e ele traduz para o espanhol, mas não existe tradução para o português. E aí eu pedi, né, para uma pessoa que mora em Barcelona traduzir para mim, né, e aí eu postei no nosso site. E aí, no final, na verdade, ele não xinga o professor de ateu, como aparece no filme. Ele fala palavras que ele aprendeu com o professor, né? Então, dentro da minha percepção, apesar de ter que se comportar daquela forma, ele não existe o ódio ali, ele não mata aquele professor, né? Ele permanece dentro dele. Existe uma redenção em relação a esse menino no final. A mãe, ele percebe, o pai, né, que era um cara super positivo, super dono da opinião, o perigo que é naquela época, né, as pessoas sumindo e sendo torturadas e levadas, enfim, em função daquilo que elas acreditavam, e ele não xinga o professor. Ele fala Tilono Rico, ele fala lá o nome de um pássaro lá, que ele conta a história do pássaro, da orquídea, e aquilo que ele aprendeu com o professor. Mas, enfim, no final, a beleza é varrida pela barbárie, né? Que é essa coisa dessa invasão da realidade, dessa ditadura enlouquecida, que foi a Guerra Civil Espanhola, e essa coisa, essa mordaça que é colocada nas pessoas, as pessoas têm que agir conforme vigora a lei da sobrevivência. Mas é um filme belíssimo, essa coisa do professor é uma coisa que mexe muito. O Alejandro Almenábar também, que fez a música do filme, ele dirige o Javier Bardem em Mar Adentro, ele é diretor e músico também. Enfim, é todo um grupo de pessoas maravilhosos também, e tem o José Luiz Cuerda também, que dirige Os Outros também, que morreu aos 72 anos em 2020, que é o diretor absurdamente bom também. Então é um povo, uma galera de peso, o filme foi altamente premiado, e tem também essa coisa da Lígia, dessa menina que se perde no bosque, no meio das folhas, dos insetos, dos bichos, para descobrir a vida e descobrir o amor também, né? Muito bacana. Então, agora eu vou passar a palavra para a Ivana. Boa tarde, Ivana, bem-vinda. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, né, com a saúde. O último encontro não pude participar, infelizmente, mas fiquei com o coração na mão no dia do encontro. Falei, ai, não vou poder participar. Bem, faz parte, né? E aí, nesse texto da Lígia, já conhecia, ele não me tocou assim, como normalmente os textos dela me tocam. Em compensação, o texto que era relativo ao filme me tocou de uma forma assim, muito intensa. E eu quis saber, eu devorei, eu estava dentro do metrô lendo e eu estava falando assim, vai chegar o final de eu saltar e eu não vou conseguir terminar de ler, eu tenho que terminar de ler. Eu fui acelerando a leitura para saber o que ia acontecer.
O fato é que eu sou professora, né? E sou professora de crianças pequenas, de 7, 8 anos, e você acaba se espelhando e vendo o que o professor passou, né? E o que a gente acaba passando em sala de aula. E de confessar que é uma época muito difícil depois da pandemia, muitas coisas mudaram, muitos valores mudaram, e isso também aparece nas crianças. E aí eu vejo assim, aquele professor tão carinhoso, né? Bem Rubem Alves, querendo levar a criança ao entendimento, levar a criança a descobrir coisas novas. E aí você começa a ver aquela disseminação, né, do ódio, da coisa de você querer que teu filho seja exatamente aquilo que você quer que ele seja. Ele não pode ser nada diferente. Então, o homem leva as galinhas e diz para ele bater no filho, né, para que ele saiba fazer contas. Depois, o padre, o menino não quer mais ir à igreja, ele está mais interessado em fazer novas descobertas. E aí me veio à cabeça duas coisas. A primeira foi um livro que eu li há um tempo atrás, chamado O Efeito Lúcifer. Foi um estudo feito nos Estados Unidos, onde um grupo de universitários ele é dividido, um para ser carcereiro e o outro para ser o presidiário. E a sinopse do livro é a seguinte: como as pessoas boas se tornam mais. E você vai vendo a evolução de toda a história, que aquelas pessoas que antes admiravam passam a se tornar inimigas umas das outras, como foi até a própria família do monstro. E a mãe, num ápice de loucura de querer preservar a família, ela diz para o menino: você também tem que xingar, você também tem que agredir, você também tem que provar que você não se junta a eles. E essa cena final me chocou deveras, deveras, deveras. Eu sei que a gente acaba fazendo as coisas ou por medo, ou por ódio, mas aí você vê a contaminação, né? A dificuldade que o ser humano tem de conseguir discernir e sair do grupo e manter todos os seus credos, suas opiniões, sem que elas sejam contaminadas. E o outro também foi um filme chamado A Caça, que também conta a história de um professor que ele é perseguido porque, de repente, uma criança diz que teve um abuso. E daí todo roda um filme de perseguição a ele. Então, depois que eu li esse texto, essas duas coisas me vieram à cabeça e eu fiquei assim bastante mexida aí de confessar. Nem consegui me conectar ao texto da Lígia dessa vez, porque realmente o texto, até antes do filme, porque o texto a gente imagina as cenas, né? Ele realmente me prendeu. Achei ele bastante forte. Isso. Não estou ouvindo. Está sem som, claro. Que bacana, a primeira fala de um professor, que delícia, né? Que bonito. Essa coisa de a gente poder conduzir, da gente poder abrir espaço para que a liberdade seja instaurada nesse processo da educação, né? E a criança possa descobrir, poder criar e poder imaginar e viajar, né? E porque tudo hoje tudo é tão fechado em relação à tecnologia, a computador, essa coisa toda que fica engessada. A gente vê um filme que as crianças têm contato com a natureza, se embrenham no meio do bosque, no meio das histórias, o monstro foge, né? Ele vai lá, eu vou embora para a América, não quero apanhar, e tem toda aquela história. E essa família que abraça, que permite, né, que o filho vai lá tocar sax em outra cidade, e o mais novo vai junto, então tem toda essa coisa de poder encarar o mundo de forma diferente, e esse trabalho que os professores fazem também, de poder abrir essa janela e deixar esse ar entrar, é tão bonito. Prazer em ter você com a gente, prazer em te ouvir, bem, bem bacana. Bem-vinda, obrigada pelo carinho e pela presença. Agora, Lúcia, se alguém puder, só um pouquinho, Dagmar. Lúcia, se alguém... Você consegue destravar seu microfone, Lúcia? Alguém está com você aí? Você está sem som. Preciso que alguém destrave seu microfone. Se você conseguir... Você está sem som, Lúcia. Se alguém conseguir destravar para você,
Aí a gente vai poder te ouvir, que a Lúcia também foi professora e está aqui com a gente desde o começo também, mas vê se alguém pode te ajudar nisso, tá bom? Quando você destravar, eu te passo a palavra. Dagmar, bem-vinda. A palavra é sua agora, bem. Pode falar. Desativei. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Carla. Muito bom revê-las e a todos, né? Todas. Depois de 6 meses, estou de volta e, poxa, começando com o pé direito, com os 2 pés, com as mãos, porque o filme é belíssimo. Tudo. A representação, né? A atuação dos atores, a música, a natureza, pô, perfeito, perfeito, lindo, lindo. E o conto também. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu ri quando eu vi na hora. Quando o pai do menino fala para a mãe que os professores ganham muito mal, quer dizer, não mudou, desde a Guerra Civil. Aqui está uma professora também. Que bacana. E a segunda coisa é que o menino ele desperta para a vida através do amor, que o professor, né, tira de dentro dele o amor pelas plantas, o amor pela vida e o amor pelo conhecimento. Você vê que ele fica tão deslumbrado com o que ele aprende, que ele enche a paciência do irmão, ele só quer falar, você sabe o que é isso, você sabe o que é aquilo. Me lembro meu neto está nessa fase, né, de perguntar tudo como se a gente não soubesse. Eu finjo que não sei, tá? E ele fica muito feliz de ensinar para a vovó. E no conto da Lígia, a menina também desperta para a vida através do amor pelo primo. Ela deixa de mentir, ela deixa de roer unha, não é? Porque ela se transforma, né? Então, como o amor transforma as pessoas. Era só isso que eu queria dizer e dar parabéns pela escolha do filme e do conto. Perfeito, perfeito. Tá bom? Que bom ter você de volta, Dagmar. Que delícia poder contar com a tua fala. Que bacana também essa coisa do professor, né? Olha que coisa boa, que homenagem para vocês, né? Porque é a essência, a base da nossa história, né? O professor tem um peso fundamental na vida da gente. Quem é que não consegue olhar para trás e ver um professor que tenha marcado, de alguma forma, a vida da gente e que tenha deixado uma semente ali para que a gente possa olhar o mundo de forma diferente, né? Verdade. Muito gostoso, Dagmar. Obrigada pela participação e bem-vinda. Espero que você de volta e permaneça, tá bom? Eu queria só fazer um comentário da fala da Dagmar, né? Como o amor, de fato, tem essa capacidade de transformação, né? E como é difícil também, porque a gente vai acompanhando o processo dele e da menina também no conto, né? Ela também se transforma ali. Que bom te ouvir, Dagmar. 2 professoras abrindo aqui a confraria hoje. Maravilha. Terezinha, bem-vinda, Terezinha. Terezinha, eu fiquei conversando com a Terezinha e a gente assim fica aqui embevecida com a história. E ela selecionou, não sei se você... Ela selecionou umas frases, né, do filme que eu fiquei assim, né, que a gente passa pela história, mas aí ela vai me mandando as frases de forma isolada, eu vou ficando assim encantada com o processo. Então eu gostaria que você pudesse dividir isso com a gente. Bem-vinda, Terezinha, prazer estar com você. A palavra é sua agora. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Carla, Cláudia. Parabéns pela escolha, né? O filme é lindíssimo, eu não conhecia. Nossa, lindo demais. E o conto também, a Lígia, né? Sempre é a Lígia. E deixa sempre uma surpresa para a gente no final, né? Agora, enquanto a gente estava falando de professor, eu vou ler só um pedacinho aqui que não foi dito aí agora. É melhor você deixar. Abriu. Tenho certeza de que ele passa necessidades, dizia a mãe da noite. Os professores não ganham o salário que têm de ganhar, completava meu pai com solenidade. Eles são as luzes da República. Esse que está na frente da cara dela, não dá para tirar? Terezinha, só um pouquinho.
Tá. Só um pouquinho, Terezinha. Deixa esperar. a Lúcia falar. Eu vou passar a palavra para a Lúcia e depois eu passo para você. Lúcia, você está sem imagem, não tem problema estar sem imagem, mas a gente está se ouvindo. Só um momentinho, Terezinha. Pode falar, Lúcia. Oi, está ouvindo a minha voz? Estou te ouvindo, bem-vinda. Fiz questão de passar a palavra Nossa, para você. que coisa mais linda, que coisa mais linda. Esse conto dali já é alguma coisa, é uma obra de arte, né? Lindo, lindo, lindo. Esse herbário. E é um sentimento tão bonito também da menina, que devia ter uns 9, 10 anos, sei lá, e se apaixona pelo primo botânico, né? Que foi passar uns tempos lá. Não sei que doença ele tinha, que era uma coisa assim meio nublada, né? A história, né? E realmente ele passa para ela a obrigação de ajudá-lo. E ela faz aquilo com a maior alegria, né? Diz que se botou no meio de espinhos e de troncos quebrados para procurar as benditas folhas, né? E uma maravilha. Esse conto é assim, eu acho que é uma obra-prima, realmente, da Lígia, né? E o filme é o das mariposas, né? Isso, Lúcia. Que também é muito bonito mesmo. Aquele menino é fabuloso, né? Aprendendo e tentando fazer alguma coisa. Muito bonito, muito bonito. Muito bem escolhido. Eu fiquei, assim, muito encantada com as duas maravilhas que você nos apresentou, Cláudia. Muito obrigada, viu? Porque realmente se acertou em cheio, assim. Viu? Homenagem a vocês, professores, Lúcia. Que vocês muito obrigada. Que é muito bacana, viu? Você sabe que os professores aqui estão horríveis, porque estão ganhando uma miséria mesmo, né? A minha aposentadoria é de R$ 1.670, 40 anos de trabalho. Agora, no Maranhão, o Flávio Dino subiu o ordenado de professores para 5.000. 5.000, minha filha. Eu falei, eu vou mudar para o Maranhão. É o mínimo, né? É o mínimo. Lúcia, Mas eu obrigada. vou ficar aqui assistindo, porque eu já ouvi algumas coisas faladas aí, enquanto a Luzia tentava clicar aí no negócio do meu som, do meu som. Pronto. Obrigada, querida. Obrigada pela presença. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada a vocês, linda. Beijo, querida. Um beijo cheio de carinho para você. Obrigada. Eu gostaria muito de ter entrado com a Casa Frida, porque para mim interessaria muito, né, a coisa do envelhecimento e tal. Achei que poderia ser muito bom, mas como eu não estou muito com a cabeça muito boa, eu vou um pouco só. Um abraço para a Carlinha. Lúcia, um abraço para você. Eu vou te mandar tudo que a gente foi discutindo até agora e você vai ser muito bem-vinda com a gente, viu? Se você tiver interesse em participar, conta comigo, tá bom? Um beijo grande para você. Querida. Muito obrigada, lindinha. Obrigada, Lúcia, pela presença, viu? Uhum. Posso continuar assistindo? Pode. Fica bem, a casa é sua, tá bom? Obrigada. Obrigada pela presença. Deixa eu só tirar. Pronto, ativei o mundo. Pronto. Terezinha, de novo, você, bem. Pode falar, bem. Mas a explicação muito interessante, né? Porque eles são as luzes da República. Quer mais do que isso para o professor? Eles que iluminam as pessoas, né? Então, agora, sobre as frases, né, que eu selecionei, porque o professor era muito sábio, né? Então, ele falou coisas, assim, fantásticas. Por exemplo, os livros são como um lar. Nos livros, nossos sonhos se refugiam para não morrerem de frio. Gente, que coisa mais linda. Outra coisa que ele falou quando ele perdeu a mulher, ele foi contar para o menino, né?
que ele tinha ficado viúvo muito cedo, uma cama deserta, um espelho velho, um coração vazio. Aí eu enxerguei a solidão, né? Então, um retrato da solidão. Um lobo nunca se deitará ao lado de um cordeiro. Aí ele já fez aquela reversão da história da Bíblia, né? Que na Bíblia fala que o lobo ia ficar junto do cordeiro. E ele já fala que é diferente, porque ele estava, de alguma forma, contestando, né, o padre. Quando ele foi falar do menino também, com o apelido dele, né, o pardal, ele é como um pardal fora do ninho. Gosto desse nome, pardal, mas se o senhor não gosta, não usaremos de novo. E perdoe seus colegas, eles não são maus. Outro dia você poderá rir deles. É tudo assim muito bonito, né? O modo que o professor fala com os seus alunos e fala especialmente com o menino, né? Agora, achei interessante um comentário que eu vi, que a palavra mocho é o nome usado para a pessoa que tem o nome Ramon, é o pai dele, né? Então, ele tinha o mesmo nome do pai. Agora, outra coisa, o conto do Manuel Rivas, ele foi totalmente aproveitado no filme. Os diálogos são as falas que tem no conto. E interessante como que ele encaixou no conto as outras histórias, né? A história daquela moça que ele vai ver na hora que o amigo chama, né? Para ver os dois lá transando lá no mato, com o cachorro. É uma outra história que está no outro conto, que a gente não viu ainda, né? Então, ele encaixou muito bem. E o final do conto é exatamente o final do filme. Então, o começo é o começo do filme e o final e aquelas coisas encaixadas no meio. Então, uma coisa muito linda, lindíssima mesmo. É isso que eu queria dizer. E o conto da Lígia também é perfeito, né? Como a Lúcia falou, aquela doença que ninguém sabe, mas a Lígia é assim, né? Ela fica instigando o leitor. A gente fica pensando, qual será essa doença? Poderia até ser uma tuberculose, que né, era uma época que tinha esse tipo de doença, né? A época que a Lígia escrevia. Então, é muito bom. Gente, muito obrigada, gosto muito de estar aqui com vocês, de ler, de discutir essas coisas, tá? Continuar assistindo, né? Terezinha, que delícia poder partilhar essas coisas com você, muito gostoso, né? E a gente fica brincando, trocando figurinha também, e isso é tão importante, né? Porque a gente pesca uma outra história através do olhar do outro, né? A frase da solidão me tocou profundamente. E tem uma outra passagem do professor também, que é o som do silêncio. É quando ele vira para a janela, fica olhando para fora, não fala nada e as crianças se calam, né? Então, aquilo reverbera ali, né, na sala de aula, e todo mundo para olhar o que está acontecendo, né? E fora, no conto é muito explícito o prazer que as crianças tinham de ouvir o professor falar, né? A descoberta do mundo, da vida, através da fala do professor. Então, é como se fosse um cinema, um filme aquilo, né? É lindo o processo da educação. E o que o menino completa na hora que ele conta para o irmão dele, né? E essa situação que o professor ficou em silêncio, os meninos foram ficando em silêncio. Aí ele falou assim, ele não bateu, o normal é bater. É. Não, aí ele estava apavorado para ir para a escola, porque aquilo acontecia, era uma coisa recorrente, todo mundo já tinha avisado ele, né? E ele não queria aquilo para ele, né? Ele queria outra história. E o pai atormenta ele com a história, né? No conto é muito claro isso também, não tanto quanto no filme, mas é impressionante como essa condução desse diálogo e desse aprendizado é uma coisa extremamente sensível e necessária, né? E é isso que fica. Mesmo o primo, em relação à menina da Lígia, ele vai trazendo para ela conhecimento, ela vai mergulhando no mundo novo e vai descobrindo a vida de forma diferente. E o Moncho também, na história da Carmencita, o terceiro conto é a Carmencita, que é a história da pseudo-irmã, que ele criou uma pseudo-irmã ali, né?
que, enfim, o pai teve um caso extraconjugal ali, ficou mais ou menos dessa forma, mas ela também faz parte de uma outra história. E quando ele vê que ela está transando e que o amigo fala que eles se amam, aí a partir de então eles vão transar, eles vão fazer sexo, ele fala assim, mas não é assim, eles não têm nada a ver, quer dizer, eles não se amam nada, eles estão lá, mas eles não se amam. E o irmão fica passado, né, com as descobertas E aquele amor dos dois é a coisa mais linda do mundo também. Delícia poder partilhar isso com você, Terezinha, obrigada. Obrigada pela presença, pelo carinho, pela tua fala. É muito bom ter você com a gente. Carla, quer falar? Eu estou pensando assim na fala da Terezinha, né, o quanto é um professor que também ele traz o lado dele, né? Quando ele cita essa passagem, que ele faz uma inversão ali de uma passagem bíblica, mas o quanto também dá a possibilidade do aluno também escolher, né? Porque ao mesmo tempo ele falava o latim, ele respondia ao padre, né? Essa cena é muito interessante. Só que aí tem algo que é um caminho que ele escolhe seguir, né? Que acho que é um principal, né? Um professor também que deixa o aluno fazer a sua escolha, né? Não só influenciar, mas também poder circular nesses dois mundos, né? E seguir, né? Do jeito que ele acha, né? Desenvolver o próprio senso crítico, né? E ele vai às vezes contra o professor também, né? Assim, nas ideias, quando eles estão falando, que ele deixa de capturar a mariposa para ir correndo para encontrar as meninas que estão nadando no rio, né? Então, ele também vai se transformando em alguém que é diferente do professor e diferente do padre, é o monstro, né? E é muito bom ouvir professoras, né, trazendo um pouco também o percurso de vocês. Fiquei pensando nessa passagem, Terezinha, que você trouxe. Obrigada, Carla. Terezinha, delícia, viu? Se você anotou, puder postar no bate-papo as frases, Terezinha, eu te agradeço, tá bom? Senão depois eu seleciono aqui e vejo, mas se puder colocar a do livro, principalmente, quando ele fala dos livros, é linda, linda aquela passagem também. Natália, boa tarde, bem-vinda. Olá, Palavra é sua agora, tudo bem? Tá boa? Bem-vinda. Muito obrigada, meu primeiro encontro com as lagartixas. Eu também sou aspirante professora, eu faço letras, e eu estou muito tempo procurando um clube da leitura. E eu achei, e gostei, inclusive. Sobre o conto e o livro, aliás, o conto e o filme, duas coisas me chamaram muito a atenção. A primeira delas é uma certa docilidade, eu acho, que se remetem pela arte. Tanto a maneira da Ligia escrever, que tem um gostinho de infância ainda dessa menina, que passa por uma transição e está descobrindo o amor e tudo mais. Eu quase enxergo uma menina ali dos seus 12 anos, quase, que está nessa ida ao amor, sabe? Uma docilidade muito própria, muito real, muito bonita de se ler. É acolhedor. É exatamente o que o professor fala sobre os livros. Faz um lar quando você lê. E você não quer sair mais de lá. Você fica no bosque com ela. Você sente o nervoso dela de nunca mais o primo vai embora. E também a segunda coisa, que é o amor ao conhecimento. Acho que foi a Dagmar que falou. Que o professor provoca. Que leva o aluno para ver mariposas no campo, e como é incrível para o aluno saber que tem uma língua em espiral dentro de mariposas. E como professor isso me encanta muito, de levar, fazer com que as crianças se apaixonem pelo conhecimento, e por um conhecimento real que é quase mágico, de certa forma. Então, essa foi a minha percepção sobre isso, e muito obrigada por me receberem aqui. Que bacana, Natália, bem-vinda, espero que você acompanhe a gente sempre. A gente uma vez por mês está aqui, também temos a leitura de livros, a gente está começando agora com
com o Campo Geral do Guimarães Rosa, que é a história do Miguelim, que faz parte do ciclo da infância também, que é interessante como essas crianças, que não são as crianças atuais, né? Só pegar um conto com uma criança mais atual, que também passam por um processo de sofrimento e tão é um sofrimento válido que todo mundo encarava como real e como fazendo parte do processo do crescimento, né? Hoje em dia parece que as crianças não podem passar por dissabores, não podem sofrer, não podem ser contrariados, né? Porque, na verdade, as escolas, infelizmente, viraram... os pais são clientes, né? Os pais das crianças são clientes e as crianças são clientes também, né? Perderam o posto, então virou um mercado, na verdade. E essas crianças, para continuar sendo clientes, têm que estar felizes da vida e satisfeitas. Quer dizer, não existe esse processo. Mas muito bacana o que você falou, Natália, em relação à língua, que o Dom Gregório fala para ele, você já colocou o dedo num açucareiro, molhou a ponta do dedo e coloca no açúcar, você quase sente o açúcar na boca, né? E desenvolver essa sensibilidade, essa percepção do mundo, trazer esse processo, né? Essa coisa do conhecimento e da liberdade de poder agir e pensar. Bem-vinda à história, que bacana, tá vendo? É disso que a gente precisa, de professores que tenham sensibilidade para poder passar isso para frente, né? Muito bacana. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Carla? Eu estou ainda pensando aqui nas frases da Terezinha, né? Uma essa última aqui, quando ele fala do inferno e que nós temos Deus e o diabo dentro de nós, basicamente isso que ele diz, o segredo que ele conta para o Moncho. E como faz também lembrar do Grande Sertão, que a gente foi lendo juntos aqui, até te contando um pouco, Natália, a gente passou aí pelo Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que traz bem essa dialética do bem e o mal, e o filme aborda um pouco essas ambivalências, né? O professor diz para ele, né? Nessa fala da Terezinha. Então, que bom a gente poder ter esse espaço, assim, de questionar, né? Porque além do Moncho, acho que é uma forma também da gente expandir, né? Poder ter essas trocas, escutar. E isso é muito rico, né? A gente não tem tantos espaços de escuta hoje. Então, é muito bom poder ouvir vocês. E aqui, a Terezinha aqui mandando, aqui, ó, se permitirmos que somente uma geração cresça livre na Espanha, então ninguém nunca poderá tomar sua liberdade. Ninguém poderá roubar esse tesouro deles, né? Muito obrigada, agora vocês voem, ele fala. Ele dá a Ilha do Tesouro para o Moncho ler, né? Ele abre um outro universo na vida do menino, que é a literatura, né? E aí o menino vai viajar de outra... Tanto que no dia em que ele é preso, que o menino tem que ir para a rua, ele termina o livro, né? Ele fecha o livro na página final, aquilo está inserido nele. Por isso que eu acho que eu vejo uma redenção no fim da história. Não tem como, esse menino não se altera, aquilo que foi plantado pelo professor não se modifica dentro dele. É muito bacana essa passagem. Agora, como copiar do chat, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que é só passar, copiar e colar em algum lugar. Beatriz, passa o mouse segurando, copia e coloca em algum lugar que você passe. De qualquer forma, esse encontro vai estar gravado, tá? E vocês vão poder... Conseguiu, Beatriz? Tá. Eu acho que é assim, vou ver. Pronto, ó. Aberta. É uma página aberta para você poder copiar e colar. Bom, enfim, é muito bacana. Isso é muito... Eu me sinto muito feliz de ter, né, dos professores estarem se manifestando hoje, né? É tão gostoso, né, poder discutir isso com quem está, né, no leme do processo, né? Direcionando a gente para o mundo, para um mundo melhor. A gente pode ter, quem quiser falar, Carmen, que delícia te ver por aqui. Eu vi você no Instagram lá falando. Olha só quem está com a gente. A palavra é sua agora, Carmen. Que delícia te ouvir. Bem-vinda.
Tá sem som, Carmen. Ah, a gente espera, não tem problema. Tem que mexer em... Ah, bom, não sei mexer. Não consegue? Pronto, agora Pronto. acho que deu. Foi. Que legal. Bem-vinda, bem-vinda, Ah, Carmen. eu tô... Obrigada, que delícia, que carinho de todas essas pessoas, que coisa boa. Ai, olha, eu chorei ao rever esse filme, né? Maravilhoso. Ai, não tem como a gente não lembrar das nossas primeiras experiências escolares, dos traumas, né? De quem faz xixi na sala de aula, enfim. Olha, é uma coisa, uma poesia linda esse filme, o conto. Eu fui lá ler o conto do Rivas, que coisa linda também, sobretudo por esse final, né, que você destacou, né, Cláudia, que o menino, ao final do conto, ele não consegue atender ao pedido da mãe tamanho é o amor, né, a admiração que ele tem com o professor, mas ele xinga o professor com muita raiva de sapo, pássaro jardineiro Isso e íris, né? E que coisa linda, o pássaro jardineiro, que coisa maravilhosa trazer para a gente isso do pássaro que faz o seu ninho com óleos vegetais e fica colorido o ninho, e para atrair a fêmea, ele oferta uma orquídea, que coisa mais linda. Isso é um exemplo de passarinho para a nossa vida, né? E que ele retoma depois, lá quando ele está todo inebriado com a presença da menina que ele gosta, e ele arranca uma florzinha e dá para o menino a ofertar naquele banho no rio. Ai, que imagens lindas, que coisa tão amorosa. E eu estou me sentindo abraçada assim por todas vocês, por esse... Eu acho que nós estamos tão carentes, né, de amizade, dessa coisa amorosa que nos toca, desse olhar para a natureza, né? Perscrutar esses exemplos do pássaro jardineiro e de tantos outros, né? Do formato das plantas, das folhas, da folha do amor, do trevinho, do coração, mas também no formato da foice, não é? Como é o conto lindo também, um conto de presságios, né, que nós meninos e tal, nos imbuímos desse pensamento mágico de poder, né, tudo que a gente pensa, a gente sente, a gente quer que aconteça, então é interessante, lindo essa costura da verdade, da mentira, esse aprendizado da menina, esse juramento que ela faz com o primo adorado. E quem não, né? Na meninice não se apaixonou por alguém mais velho, né? Por identificação, por ideal de eu, por transferência do pai, enfim, na lógica psicanalítica, como é tudo importante a gente, através da literatura, revivenciar isso, né? Tem um grande efeito terapêutico, se a gente quiser perscrutar esses cantinhos, né, da nossa memória afetiva, e ainda puxando a sardinha para esse lado da psicanálise, muito interessante pensar nessa pulsão da curiosidade que move a criança e move o mundo, né? E nos comove junto. Isso é muito bem abordado, tanto no conto quanto no filme, né? No conto do Manuel Rivas, e
E é bacana isso, sabe? Esse perscrutar pelo desconhecido, esse aventurar-se. A psicanálise insiste muito nessa aventura pelo desconhecido. Esse é o grande trato, o grande desafio da psicanálise, né? Uma vez que nós somos muito mais do que a gente pensa que a gente é, não é? A gente pode ser cruel, pode ser o inferno está dentro de nós, não está fora, a gente também tem esse pensamento mágico, a gente tem todas as idades, né, dentro da gente, e eu acho que essa ingenuidade infantil, que depois, na vida adulta, se torna uma ingenuidade esperta, eu costumo qualificar essa ingenuidade como uma ingenuidade esperta, né? Que tangencia a arte, que nos faz... É a mola propulsora da criatividade, né? Da gente transformar as condições em que a gente vive para um mundo melhor, como Cláudia tem insistido, né? Com mais amorosidade, com mais amizade. Que bonito aquele exemplo dos 2 irmãos, do saxofonista e do menino mais novo, né? O orgulho da família com aquele menino, né? Que insiste em ser saxofonista e enfrenta esse desconhecido também, um mundo novo para ele. E essa gratidão imensa, né? Que a gente deve aos nossos primeiros professores, esses substitutos do amor materno e paterno, né? Embora hoje a gente até vive uma bobagem, né? Assim, de achar que vamos educar filho em casa, não sei o quê. Houve um movimento nesse sentido. Mas não, quer dizer, por que ter medo, né? Sabe, o professor, ele tem lá, a gente tem a função da família, mas também tem essa função da escola, do professor, que é esse passo para o diferente. É bom que o professor seja diferente do que é o nosso ambiente familiar, né? Porque, e no fim, quem vai tirar a conclusão tal é quem somos nós. Ninguém tem esse poder sobre o outro de ideologia, de fazer a cabeça do outro. O que a gente tem é exatamente como esse professor amoroso que desvenda o mundo, né? Tira um véu, desvela esse mundo e meio que puxa de dentro dele essa língua enrolada, né? O menino tímido, com medo, e ele, de repente, esse menino já leva aquele mundo da escola, troca com o da família, já fala: mãe, não, as batatas vieram da América, não sei o que mais, enfim, há toda uma troca bonita, e assim se movimenta a vida. Então, que coisa maravilhosa, gratidão eterna aos nossos primeiros professores, né, depositários desse ensinamento da vida, da amorosidade tão necessária nas nossas relações, quaisquer que sejam, né, no trabalho, na vida em família. Bom, eu sou muito grata, eu chorei assim ao rever esse filme. Eu considero como um outro que eu adoro também é o Cinema Paradiso, que também trabalha com infância, né, que é maravilhoso. E eu aproveito também para quem não está vendo a mostra Ecofalante, que tem coisas lindas, uns curtas maravilhosos, que nos sensibiliza para esse mundo da natureza, dos nossos irmãos, de natureza, né? Os bichos, as plantas. Então, olha, a programação é gratuita até o dia 17 desse mês, e vale a pena ver todos os filmes ali, um baita prato para a gente degustar em casa, no quentinho do nosso abrigo interior, né? Então, um beijo, uma delícia
estar na companhia de vocês. Um grande abraço, um beijo carinhoso e vamos que vamos. Isso aí. Carmen, que delícia você estar aqui com a gente, viu? Eu gosto muito da sua fala, adoro esse teu calor, essa coisa vermelha sua, quentinha, gostosa, muito especial para nós, isso tudo, muito gostoso, né? Muito bem. A gente discutiu a caça, já discutiu, e Cinema Paradiso nós já discutimos também, tá? Tem lá, eu não sei se está gravado, acho que está gravado no YouTube também. A Caça é um filme sobre professor também maravilhoso. O desempenho do ator é maravilhoso também. E o Cinema Paradiso sem palavras, né? Que coisa aquilo, o que é aquilo, né? O que é aquela relação daquele menino, né? Com aquele... Nossa, é uma coisa assim, e que fica inserido na nossa memória poética e que nunca mais se descola da gente, né? Que a gente fica enxergando aquela carinha. E o monstro também a gente acaba enxergando de alguma forma. Lembrando também que o Manuel Rivaz, ele é ambientalista, tá? Ele é um cara que vai brigar, ele é sócio fundador do Greenpeace na Espanha. Tá? Ele vai brigar lá com lixo tóxico no mar, ele vai lá dar a cara para bater. Tá? E tem vários livros publicados também. Então, ele tem essa pegada de olhar, né, essa coisa dos pássaros, dos ninhos, das flores, das folhas, das borboletas. Enfim, ele é todo ligado nesse processo, né? Vale a pena, também fiquei curiosíssima. Está aqui, acho que a Denise, que estava falando dos livros, né? Pedindo a história dos livros. Eu fiquei curiosa, eu até pedi para traduzir os outros contos, e aí, se tiver, eu vou trazer para vocês, e aí eu posto no site, novamente, esses outros 2 contos, mas os livros, que são 10 contos curtos, né? Pequenininhos, e o livro, se eu não me engano, foi uma tradução que eu vi em português, O que Queres de Mim, Amor. São 10 contos que falam sobre o amor, tá? Então, nesse livro que está inserido A Língua das Mariposas, Carminha e Um Sax na Neva, que é a história, as 3 histórias misturadas. Mas, Carmen, muito bom te ouvir, muito gostoso olhar para você, ver teus pássaros aí atrás, suas andorinhas ali no fio, que eu adoro. É muito querida, você é muito especial para nós. E obrigada pela presença, por essa coisa quentinha que você traz toda vez que você fala. Muito especial para a gente. Eu queria rapidinho um comentário também da fala da Carmen, que é sempre, né, essa entonação, essa vida, essa libido que você traz aqui no grupo. Carmen, é muito bom. E você traz sempre também com esse olhar da psicanálise, mas acho que você trouxe um ponto do filme que eu estava só esperando alguém trazer, que é a parte da música, né? A música é um personagem no filme também, né? Então, e isso da criação, que ele está ali, tem um professor, né? Os professores músicos, né? Que estão ensinando ele a tocar, e aquela banda, né? Que dá todo um holding para o menino, ele vai também se transformando no homem. Quando ele descobre o amor, ele consegue fazer a música, está em sintonia com o instrumento musical, né? Que ele diz, né? É muito bonita aquela cena, né? Que ele tem que segurar um instrumento como se ele estivesse segurando a mulher amada dele, ou vendo a mulher amada dele. É lindíssimo, né? Muito bonita essa passagem. Só que como que ele ia fazer isso? Ele nunca tinha vivenciado, né? E depois, né, a gente vê, né, essa cena linda, que é o processo criativo, é apostar na criatividade, quando ele tem ali um momento de inspiração, que ele consegue estar em sintonia pela primeira vez com a própria música. Se a gente pensar a questão da língua, da musicalidade, achei lindíssimo. Só para dizer o que, né, estava esperando alguém trazer essa parte. Que bom que você trouxe. Bom, é verdade, ele descobre a música também, a música flui, né? Quando ele se descobre apaixonado, quando realmente o amor acontece para ele, que ele se apaixona, que ele fala, a história do livro, né? Que o monstro fala para o irmão o Dom Gregório fala que todo mundo é igual. Ele mostra, né? As imagens dentro do livro, né? Das pessoas, das etnias, e aí ele fala assim, não, aí eu vou me apaixonar por uma chinesa, e aí ele encontra com a menina, né? A sua filha, que ele vê que o cara era casado, que
a menina não abre a boca, mas o olhar dela, a presença dela, né? Aquilo que fica, aquele rastro daquela sensação, daquela troca que ela tem com o irmão do Moncho, é uma coisa maravilhosa também. E o Moncho traz para ele a frase que a Terezinha trouxe sobre a solidão. Quando ele está lá no caminhão, voltando, que ela vai se despedir, que ela está lá escondida, né? E aí o Moncho fala da história da solidão, da cama vazia, daquilo que o irmão deve estar sentindo naquele momento, que é a perda. Né? Muito bacana, muito bacana. Muito gostoso, é verdade. Obrigada mais uma vez, Casa Frida, obrigada. Gente, vocês podem falar, está aberta a roda. E agora eu vou passar a palavra para a Silvia, querida. Silvia, bem-vinda. Delícia te ouvir também. Boa tarde. Filme maravilhoso, Cláudia. Olha, então, eu vi assim esse filme, uma análise política e social, né, do que acontecia na época, 1930. Ele se ambienta numa vila da Galícia, no norte da Espanha, né? E eles falam muito em Madrid, né? O microscópio tem que vir de Madrid e tal. Então, nitidamente, é um lugar assim muito carente, né? E que mostra assim a violência, né, que o país já vivia nessa época, e a repressão. Então, eu acho que o medo do menino, já começa o filme com o medo do menino de ir na escola, né? É esse medo que a gente vê depois bem retratado até o final do filme, né? O medo da repressão, né? Então, eu acho que o filme ele é sobre o medo e sobre a palavra, né? Porque é tão interessante, né, que ele vai trabalhando com o menino o tempo todo a questão da palavra. E ele explica para o menino a coisa da língua, de enrolar a língua, né? E também ele mostra para as crianças que o silêncio, a falta da palavra, né, é uma coisa muito grave, né? Tanto que as crianças ficam assim desesperadas quando ele não consegue controlar a classe. Ele não vai pela violência, ele vai pelo silêncio, né? Ele deixa de falar com as crianças, né? E elas entendem a importância da palavra, ainda mais a palavra dele, que eram boas palavras, né? E ele consegue o domínio da classe dessa maneira, né? E a cena mais bonita sobre isso é quando há aquela morte, o menino chega para ele e diz que vinha vindo de um velório, né? De um enterro, e ele pergunta quem morreu, o menino não responde e fala assim para ele: como é que é isso? A pessoa morre e morre? O quê? O que que é, né? Aí ele diz: na sua casa, o que dizem sobre isso? Que respeito, gente, né? Que lindo, assim, ele cuidar de que palavras que ele ia usar para falar com o menino, da pergunta do menino, né? Que era legítima, ele estava perguntando para o professor dele, que história é essa de morrer, né? E aí ele diz: a minha mãe diz que as pessoas boas vão para o céu e as más vão para o inferno. E seu pai? Ele pergunta. Olha que cuidado que ele tem, né? Que incrível. Que se houvesse juízo final, os ricos iriam com advogados, né? O pai dele, né, era uma pessoa política, né? E minha mãe não acha graça disso, né? Ele fala. Né? E aí ele mostra claramente com essas palavras de criança, assim, que ele tinha percebido, captado que pai e mãe ali, né, eram opostos politicamente, né? E aí outro cuidado dele a seguir. E você, o que você pensa? Quer dizer, ele perguntou o pai, a mãe e ele antes dele falar a opinião dele sobre a morte, né? Aí ele disse: eu tenho medo, né, o menino. De novo, ele traz o medo dele, né? Então, o professor diz: você pode guardar um segredo só nosso, né? E ele vai dizendo: o inferno não existe. Quer dizer, ele já conseguiu colocar-se contra a crença da mãe, né? Ódio e crueldade, isso sim é o inferno.
às vezes nós mesmos somos o inferno. Quer dizer, ele consegue falar, usar as palavras para esse menino entender a postura anarquista dele, né? Mas sem, assim, sem catequizar o menino, né? E sem ir contra os pais, né? Muito bonito, muito lindo isso, né? Essa elegância dele em ser professor e ensinar, né? Uma coisa linda, absurda, né? Então, eu acho que ele usar as palavras, ele tirar a palavra na hora da violência, ele trocar a violência pela não palavra, pelo silêncio, né? E o próprio nome do filme, eu acho que tudo é muito simbólico, essa história da língua da mariposa, né? Eu acho que é sobre isso esse filme. E no final, que todos já comentaram aí, né? As palavras que tinham que ser ditas, né? O que era para dizer naquela hora, né? Era para dizer que o pai não fez o terno do professor, que não era amigo do prefeito, né? E aquele menino tinha que falar aquelas palavras que a mãe mandou ele falar, né? Era muito incrível isso, né? Me lembra aquele musical que ficou muitos anos na Broadway, eu assisti em Londres, que eu não lembro o nome do menino, vocês vão lembrar agora, é o nome do menino, né? Que o pai foi para a guerra, né? E ele ficou com a mãe, e o pai não voltava, deram como morto, a mãe se casou de novo, e aí o pai aparece. Então, este homem que estava casado com ela não podia aparecer, ele tinha que ir embora, e ela disse para o menino que ele não viu nada e que ele não ouviu nada. Não sei se vocês lembram disso, né? E aí aparece naquele musical todo, virando aquele menino do avesso, os médicos querendo saber o diagnóstico, por que aquele menino ficou mudo de repente, né? Não é? Então, é muito incrível essa determinação do adulto assim com a criança, você tem que falar isso, você tem que acreditar nisso que você está falando, né? Então, eu acho que essa última cena que eu acho antológica nesse filme, né? O menino xingando, eu não sei se ele xingou mesmo, mas ele usava as palavras que ele tinha para usar com cara de quem estava xingando, né? Porque essa era a ordem da mãe, né? Para ele e para o pai. Triste demais esse final, né? Assim, essa coação, esse constrangimento, né, do ser humano, inclusive por sobrevivência naquele momento, né? Mas então me encantou muito esse trabalho que ele fez com as palavras nessa história, né? A importância disso, a força disso, né? É isso que eu tenho para contribuir hoje. Que lindo, Silvia, que fala linda, tô até emocionada te ouvindo, assim, muito delicado, sensível, assim, a sua análise, e é uma aposta, de fato, na palavra, né, como a palavra tem potência, não só de transformação, mas de descoberta, né, porque é a partir disso que ele também vai entendendo os não ditos, que tem a história com a minha irmã também, do outro casamento, que é uma situação muito delicada ali também, né? Que tinha o cachorro, que era a companhia dela, o cachorro, e como a criança vai absorvendo isso, né? Porque o não dito, ele acaba se tornando até mais dito às vezes, né? Porque ainda mais com a sensibilidade infantil que as crianças têm, né? Que elas estão sempre muito atentas assim, aos detalhes, à expressão do rosto adulto, e ele saca ali imediatamente que tem um segredo, né? E ele tem uma fala até com o irmão, quando eles estão à noite, ele fala, se você me contar, eu conto o meu segredo, né? Que ele vai seguindo ali com o amigo. É sempre as palavras, né? Sempre as palavras, assim, acho que é um trabalho lindo da força das palavras, porque no final, fiquei pensando nisso o filme todo, e quando chegou no final que eles tinham que falar uma coisa que eles não acreditavam ali, para sobreviver, né? Que força isso, né? Você falar o oposto para você sobreviver, né? Eu acho que pessoas torturadas, né, viveram situações assim, né? De ter que falar o que não é para falar, o que não acredita, ou que, né? E até pensando um pouco, né? Ele vê
esse professor indo embora e tinha todo um amor por ele. Então, assim, também Ele era não uma podia forma manifestar de se rebelar contra, como assim, né? Então ele vai contra no que era aquilo que estava acontecendo, claro. que é Uma permitido mistura de coisas, né? Mas eu exatamente. acho que tinha a ordem da mãe também ali influenciando ele, né? Ele não podia ser um menino que estivesse chorando, falando volta, sei lá, né? Demonstrando amor. Ele tinha a ordem da mãe ali, tinha que fazer de conta ali que ele também estava contra aqueles comunistas, acho que, né? Assim como E era. que acabava sendo uma dupla violência, né? Primeiro dele ser arrancado desse lugar com o professor e o segundo dele dizer palavras de ódio para uma pessoa que ele amava, né? Que na verdade tudo que ele queria, que você, né, vai observando, era de Eu abraçar, acho que de ele não por ir. isso eu acho que é um filme político, isso mostra bem, né, assim, a violência social e política, quer dizer, as pessoas viviam assim, com esse medo do que pode falar, do que não pode falar, né? Na província basca, por muito tempo, as famílias não podiam falar o basco, Uhum. É verdade. né? Entende? Então, até conheço gente que viveu essa época lá e as mães proibiam as crianças de falar o basco, a língua deles, né? Entende? Então, é muito, muito lindo esse filme, eu acho. A proposta de trabalhar com a questão da língua, né? Assim que eu vi. Linda, Silvia. Nossa, muito bonito. Bom te ouvir, Silvia, que delícia te ouvir mesmo. Essa coisa a sua sensibilidade é uma coisa assim única também. Muito gostoso. E você conduz a gente para outros caminhos também, né? É uma outra forma olha o quanto é rico, quanto está sendo rico esse encontro, quantas formas, quantas lentes foram trocadas, quantas falas foram ditas, quantas visões foram partilhadas através das palavras, né? Que a gente está aqui, e como a gente vai crescendo, como isso vai alimentando a alma da gente. Como isso é bom, isso é um presente. Poder discutir isso, poder partilhar isso, poder ouvir esse tipo de análise, de crítica que vocês trazem, é um presente, né? É quase como aquele pássaro da orquídea, né? que deixa lá a orquídea, porque também partilhar é uma forma de amor também. E eu acho que isso a gente pode fazer. E partilhar literatura, boa literatura, o Então, cinema. né, Cláudia? Você doa para a gente todo o seu trabalho, sua pesquisa, né? E a gente recebe também esse presente, né? Então, a gente também tem que doar um pouquinho, né? De alguma coisa do nosso conhecimento, daquilo que a gente vai, né? Vai, assim, adquirindo, vamos dizer, com essa experiência de ver esses filmes. Acho muito uma troca, né? É muito bom, mas a vida é uma troca também, não dá para, é uma pista de mão dupla também, né? E é sempre essa coisa de trocar, é isso que faz, isso que de alguma forma nos deixa alimentados em relação à vida, né? Isso nos alimenta de fato. Essa troca é muito gostoso. Uma delícia, obrigada pela presença, muito bom te ouvir. Você é muito especial para nós, Silvia. Obrigada pelo carinho, viu? Beth, a palavra é sua agora, bem. Boa tarde. Adorei, obrigada, sempre obrigada pelas suas escolhas, que são maravilhosas. Eu adoro tanto os contos quanto os filmes, você tem uma mão aveludada para a escolha. Adorei o filme, lindo, delicado, uma coisa assim maravilhosa. Que fala bem do professor, como a gente sabe, aqui, lá também, em outros lugares, em outros tantos lugares, estão um salário péssimo e que eles têm uma importância tão grande na vida da gente, né? Eu vejo, como a Dagmar também tenho meus netos, e quando começaram a aprender, a ler, escrever, nossa, que grande descoberta! A gente fala assim, meu Deus, que coisa incrível! Eles, daí, qualquer frase na rua, uma placa, eles já vão ler, está escrito isso, está escrito aquilo. Nossa, é uma descoberta, um passo enorme na vida deles, né? A gente vê a importância do professor e como eles são tão mal remunerados, é uma pena. E o filme todo
a música maravilhosa, tudo, e concordo plenamente com a Sílvia, essa cena me chamou muita atenção quando ele assiste o enterro da mãe da Carminha, né? Escondido, isso me chamou muita atenção, o diálogo dele com o professor, né? Aliás, o filme eu acho que comparando-se a delicadeza do professor e a brutalidade do pai daquele amiguinho dele, né? E também do namorado da Carminha, que o que me incomoda, eu elimino, que é o que ele fez com o cachorro, né? Então, ele queria a Carminha, ele eliminou o cachorro. E o pai do menino também, naquela grosseria toda que precisa bater, ele não vê a educação como uma gentileza, uma troca, uma informação. Não, é tudo na brutalidade. E a mãe, que é extremamente devota, é mais um erro na visão do professor, que ele comenta, né, qualquer coisa como um ensino laico, que deveria ser. E a mãe não, ela tem aquele medo, porque a igreja sempre foi de tolher muitas pessoas e amedrontar as pessoas, né? Então, ela queima os livros e incita que o pai e os filhos gritem, xinguem. É o medo que ela tem, né? Então, não é uma maldade dela, é simplesmente medo. E que ela fala para o monstro também gritar, xingar o professor, mas ele aparenta aquela cara de bravo, tudo, que, aliás, esse menino tem uma atuação maravilhosa, né? Mas o que ele está falando? Mesma coisa que ele fala, aquelas coisas que o professor ensinou, língua de relógio, que é de mola de relógio, fala o nome do passarinho, é a mesma coisa que você estiver olhando para uma pessoa com cara de brava e falar, meu amor, né? Meu querido, minha inspiração, que era o que o professor foi dele. Então, a escola, o professor e a escola abriu a visão do monstro, né? Porque ele viu que tinha crianças diferentes dele, que nem o amiguinho comenta. O primeiro dia de escola eu fiz cocô na calça, né? Ele fez xixi, então o outro fez cocô. Então tem todas essas diferenças entre as crianças, o modo de vida deles, o modo dos pais. Então a escola, junto com o professor, abriu um leque de informações para o monstro e que ele vai descobrindo a vida, né? Tudo, junto com o professor de música, o que o irmão também ficou chocado quando aquele colega da banda foi preso, pô, aquele cara que tinha uma música maravilhosa que ele tinha ouvido no rádio, e tocou tão bem, cantou, o irmão ficou todo encantado com a música. Então, é uma briga de delicadeza e brutalidade, o filme inteiro. E, como disse a Sílvia, as palavras contam muito, né? Você falar ou deixar de falar. Isso é muito importante. Mas o filme é de uma delicadeza sem igual. Achei lindo, lindo demais. Tudo foi muito bonito, a atuação dos atores. Tá tudo maravilhoso. Gostei muito. E obrigada mais uma vez. Tá sem som, Cláudia. Obrigada, Carla. Obrigada a você, Beth, pela participação, pela presença, pelo carinho, pela sua fala, falando no lance da mão aveludada. O nosso próximo encontro vai ter o Jardim Selvagem, da Lígia Fagundes Telles, e Fanny Alexander, do Bergman, né, que esses dois filmes nós vamos discutir. E ela tem também aquela mão, né? A Lígia traz aquela coisa da mão, né? Escondida, uma personagem que usa uma luva direto. E eu lembrei da história. Mas muito, muito interessante a tua fala em relação à mãe, né? Essa mãe que vai proteger a prole, que vai proteger a família, que vai resguardar aquele processo. E a atuação do menino, gente, a última cena, quando o professor sai daquela porta, né, que tá indo para o caminhão, né? Gente, a cara do menino ali é uma coisa impressionante, a expressão dele, ele está olhando, né?
E o pai do Rock, né, que também vai preso, que é o amiguinho dele, e essa coisa o fascismo existe através do pai daquele garoto que leva os frangos, né? Meu filho precisa aprender na porrada, ele acredita naquilo, nessa violência, ele só vai aprender se ele apanhar. Representa no filme, né, Cláudia, esse aspecto que a Espanha vivia naquela época, de repressão e violência, né? Ele é o que representa, que assim, a coisa ele é o fascismo. mais gritante assim, que tem é o modo como ele lida com o filho, com o professor, né? E com as pessoas, ele é o censor ali. Quando eles estão xingando, ele está olhando para as pessoas para ver quem é que está xingando. E as pessoas estavam mostrando para ele, né, que eles estavam, de fato, revoltados com o processo. E o desempenho do pai, né, ali, que foi uma coisa impressionante, quando ele começa a chorar, que ele começa a xingar o professor, né, o pai do ele xinga e chora, né? Aquilo lindo, dói, né? aquilo dói. Que ator, né? Que ator maravilhoso ele, não, né? tudo ali, a direção, a atuação do menino, né? Toda a fotografia. A atuação do menino mostra a direção, né? Porque essas crianças, que certamente são extremamente talentosas e tudo, mas elas têm, né, um diretor assim que consegue isso delas, né? Impressionante, né? Eu estava vendo um documentário do Bergman agora, recentemente, fiquei louca com a história do Fanny Alexander, né? E eu fui ver um documentário, porque ele dirige os dois meninos, ele faz um documentário sobre essa direção. Que coisa brilhante! Nossa, o talento, a forma, a condução, como ele conta a história para que os meninos entrem no personagem. Manda para a gente, Cláudia, esse documentário, manda, se você puder. Eu vou pôr, ele está gravando, a gente vai colocar. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa. E a sensibilidade do diretor em entender a cena, e sentir a cena, né? Ele pega o roteiro, bem que o Bergman cria, né? O roteiro do Fanny Alexander. Ele não, aqui ele vai, o José Luiz Coelho, ele vai em cima do que o Rivaz escreveu. E ele é tão fiel, eles estavam juntos no processo também, né? Mas é uma coisa que fica inserida. Então, eu vi há muitos anos, mas eu me lembro que me chamou muito a atenção justamente a hora que o padrasto pede para o menino escolher, não sei se vocês já viram, né? Escolher a punição, não vou dizer qual, porque quem não viu, tá, né? Tem que escolher entre isso e isso. Uma coisa e a outra. A expressão do menino, ele não fala, claro, o que ele está pensando, mas é como se você soubesse o que ele está pensando. Assim, como... Mas eu vou postar o que ele faz na direção. É brilhante. Ela está falando do Fanny Alexander, porque nós vamos discutir agora o próximo, que é uma coisa também. E esse imaginário, né? O imaginário infantil, essa coisa que a criança cria, que ela imagina, que ela faz arte na fantasia, através da fantasia, né? E quando ela é tolhida, quando ela é cerceada de poder criar e viajar com o imaginário, né? É muito triste, porque ela na verdade, é amputada nesse processo, e como é que ela floresce depois? Né? Como é que ela consegue colocar uma orquídea num ninho depois? Não tem como. Né? É muito lindo. Mas aí, pouquinho só, dá licença, Cláudia. Voltando ao filme, o pai, que é aquele que dá o frango, o pai do Rock. Não é Rock, é? É Rock? Não, Rock acho que é o pai da namoradinha também, né? Bom, não sei. O que dá o pai frango. do amigo. O pai do amigo. E a brutalidade, inclusive com a funcionária que vem trazer o frango, que traz a bicicleta para o menino, a forma que o pai trata, que deve ser uma empregada dele, né? Uma moça que chega junto ali, que põe o frango em cima, não, entrega o frango para ele e põe em cima da mesa do professor. A forma dele tratar a moça, Nossa Senhora, também é uma coisa que choca, né? O fascismo está mesmo encruado na alma dele. Beth, tanto que ela fica sem voz, né? Ela não fala, ela é muda, né? Assim, o lugar dela enquanto mulher é uma mulher que não tem voz. Ela fala uma palavra, né, Carla?
Ela não A tem palavra, de novo, né? Ela é De novo, capturada assim, pelos lobos, o né? Tem silêncio aquela. dela, né, não tem palavra para dizer o que ela passa, aquela menina, né? Exatamente. É um mundo que ela não consegue ser inserida, né? Ela não Não tem tem nem voz. como falar, Mas a Beth também está falando da mulher do cara que traz o frango. É, Também ela é jogada dentro da. Ela é como se fosse um saco de batata. Ele vai lá e ela que traz o menino com a bicicleta, né? isso, Ele quer tentar jogar a bola e não consegue, mas depois ele passa para. Mas ela está lá por trás também sem voz, sem poder da fala. exatamente. E essa da chinesa também foi bem comentado, isso daí que a Carla falou, é por aí também, sim. A brutalidade, o fascismo, né? É isso. Mas muito bacana. Obrigada, Beth. Obrigada, querida. Ana Cristina. Olá, Bem-vinda. Maria das Lagartixas. Eu entrei um pouquinho tarde, acabei o trabalho agora, mas estava com muita saudade de vocês. Esse ciclo da infância proposto, que é maravilhoso, bateu com o ciclo da infância dos meus netos por aqui. Que bonito. Então, eu andei meio assoberbada, né? Eu gostaria de estar falando um pouco do filme, da música. Eu já vi há algum tempo esse filme, eu estava revendo, mas não consegui terminar. O Fanny e Alexander eu já vi, até me perguntava, Cláudia, quando teríamos Bergman, que é a minha paixão, eu vi tudo dele. Sou alucinada por ele, Ana. Louca por ele. Alucinada. Morango Silvestre, gritos e sussurros. Persona. Nossa, olha, é demais o Bergman. Que bom, obrigada, muito obrigada. Eu, da minha parte, agradeço. Agora, eu poderia comentar um pouquinho do herbário. Nossa, olha, eu fui para o meu jardim catar folha, vocês têm ideia? Eu fui ter folha, tatu bola, porque o conto da Lígia está proporcionando, pelo menos para mim, uma viagem lá para trás no meu ciclo da minha criança, o livro do meu bebê. Então foi uma coisa linda, lindo a menina toda hora se questionar que doença que ele tem, e catar folha, fazer o álbum de folhas. Me lembrei de uma história quando eu tinha talvez a idade dessa menina. Eu era encantada por um dos rapazes que morava no prédio e tocava violão, a ponto, eu devia ter uns 7 anos, 8 anos. Ele se chamava Benê, tocava aquelas músicas Bee Gees do início, a ponto de quando ele se mudou, eu guardei numa bolsa a serragem que empacotou a mudança dele. Eu senti na pele tudo que essa linda personagem da Lígia. Que mente a Lígia, nossa, as folhas, as minúcias, as indagações, e como às vezes o universo infantil interpreta a coisa e não era conversado, não se tinha grandes diálogos, né? Tudo ficava naquela imaginação, né? Lindo a maneira como ele se despede, as unhas com a pimenta que ela estava conseguindo, mas no último momento não conseguiu. Olha, extraordinário, uma coisa assim tocante. Eu fui para o meu jardim, fiz um exercício de sensibilização com folhinhas, voltei para a minha infância, que conto bem escolhido. Agora, eu devo dizer para vocês que comecei a me encantar com Ming Lin, estou me encantando aqui. Queria dizer isso, que daqui para frente eu vou ler um pouco. Que coisa, esse universo da infância é lindo, né? É uma coisa linda. O meu neto, de 13 anos, a religião não é muito falada em casa, e ele olhando uma paisagem, uma árvore, as folhas da árvore,
ele falou para a mãe, esse meu neto nem fala português, mas ele diz algo assim: ah, eu vejo Deus, mãe, vejo nas folhas a sua face redonda e corada. Eu achei tão lindo isso. A infância enxerga além da gente, né? E fico me perguntando quando que a gente parou de ver, quando nós paramos de... E como nós temos que retornar, né, a enxergar tantas coisas. O conto é maravilhoso. Eu agora quero ver A Língua das Mariposas. Eu já vi, mas realmente preciso rever. E entrei aqui meio no finzinho, porque a saudade era muito grande dessa confraria, da Cláudia. Então, muito obrigada. É o que eu teria a falar, um pouquinho de nada do herbário, que ainda estou curtindo muito aqui. Nossa, mas quem é que na história de você levantar uma pedra e embaixo da pedra está cheio de tatu-bola? Que delícia pegar os bichinhos andando na mão da gente. Essa coisa do cheiro da terra, né? Daqueles bichinhos que hoje em dia você nem vê mais tatu-bola. Eu não vejo mais tatu-bola. Eu encontrei, eu fui para o jardim, eu encontrei o tatu-bola. Que delícia! Eu encontrei o tatu-bola, encontrei umas folhinhas, encontrei no jardim 2 borboletas juntas eu não sei se elas estavam se beijando, mas eu até fotografei. Que bonito! Na folha. Olha, é um momento tão gostoso da gente poder se desligar dessa realidade do dia a dia e entrar na verdadeira realidade sensorial dessa natureza que nos abraça tão rica, né? A Lígia vive. Eu quero dizer a vocês que a Lígia vive em cada palavra, em cada um de nós. Cada vez que a gente abre pega um conto da Lígia, é uma coisa. E tem gente que não gosta ainda. Teve gente que veio reclamar comigo. Falei, mas você não vai parar com a Lígia? Eu falei, não consigo parar com a Lígia. Não dá, não dá. Eu fui na Alice Munro, no último, né, do ciclo da infância, que, enfim, porque você tem um conto da Alice que é super, né, compatível com o filme, mas eu não consegui. Entrei no universo infantil da Lígia e ela traz exatamente aquilo que nós somos um dia, porque também existe ódio, existe raiva, existe amor, o Miguelinho... E era bom ter muito. O Miguelinho... Era muito bom. Dizia, ai, que raiva! Eu não quero isso! E o ódio, aí tô com ódio, né? Tô com ódio! E ainda tem uma bobagem. Agora me lembrei de uma coisa importante quando ela vai decorar o herbário em latim, a frase. Ela vai buscar o livro, né? Eu me lembrei, por incrível que pareça, do Milan Kundera na Insustentável Leveza do Ser, que ele diz que a gente sempre funciona sob um olhar, né? Então, nesse momento, ela estava funcionando sob o olhar do primo. Então, a vida se tecia em minúcia sob o olhar daquele primo. Então, Milan Kundera veio assim. Eu às vezes estou me arrumando e digo, eu estou sob o olhar de quem dessa vez, né? Que linda! Eu me lembrei muito do Milan Kundera. Então, desde a infância, a gente está... E esse sob o olhar de alguém é que vai nos esculpindo, às vezes, né? E levando para frente. É muito interessante. E ela fala assim, eu vou me vestindo com a mentira, porque eu preciso te encantar. Ela vai sendo uma fantasia em torno dela, né? E o lance também da Lígia, todos os contos da Lígia, a maioria deles, tem o lance das mãos, que ela fala, que ela olha a mão da tia e fala assim, eu não quero essa mão, né? Ela fica lambendo, para a mão ficar úmida, para a mão não ficar ressecada. E a Lígia, ela traz sempre a história da mão. E é uma coisa que é dela, né? Todos os contos, um dia eu vou parar para selecionar só o lance. É um universo incrível. Sabe que eu cresci visitando uma avó doente na cama, com
um derrame que só olhava para a gente, mas meu pai, que era o neto dela, era a minha bisavó, insistia que nós fôssemos para o Rio, ficássemos sentados no quarto da avó Dolores, olhando aquela avó. E eu reparava que no quarto ao lado das tias solteironas tinham sutiãs assim colocados sob a cadeira, sabe? Os sutiãs colocados, que eu até nem conhecia direito. Eu falei, o que é aquilo, pai? Ah, o sutiã da sua tia, né? Vocês acreditam que eu sou incapaz de deixar o sutiã pendurado na cadeira do meu quarto? Porque eu ficava tão impressionada com aquele sutiã pendurado toda vez. Nós somos anos lá. Eu falava, que coisa, que coisa. Eu não me impressionava tanto com a bisavó, mas era aquele sutiã. Eu devia ter 6 anos, 7 anos. Mas olha o que fica, olha o que E fica. eu vou dormir, eu falo, não, o sutiã aqui não, Na cara. fica na cabeça. Olha só, é o universo infantil, né? E é tão lindo. Gente, agora nós vamos no Bergman agora, é uma coisa, uma coisa, uma coisa. Eu vou ter que sair mais cedo um pouco hoje, eu queria me despedir, que adorei sua fala, Ana Cristina, assim, ainda mais esses detalhes, né, que ali já traz a gente olhar o pequeno, que no pequeno está o grande, né? Então, até a passagem lá dos cogumelos, que é ótima também, Ai, que ela escreve. É lindo, é super... Que eu lembrei do Ao Deus Desconhecido, que também tem uma relação com a natureza, que é maravilhosa, né? Esse erotismo que tem na natureza é super bonito. Queria agradecer, Cláudia, confraria, os confrades todas aqui, muitas professoras aqui com a gente, coisa linda, a psicanálise aqui também, a fala da Carmen, a fala da Silvia, e também convidar vocês para seguir como, né, a Ana está trazendo aqui o Miguelin, para a gente continuar, né, nesse ciclo da infância com Guimarães Rosa, que é maravilhoso, também é uma obra-prima. Essa coisa do ódio do Miguelin, que ele fala assim, eu não gosto da vovó, eu não gosto, né? E ele, será que é pecado não gostar, né? E que não, quando a gente crescer, a gente vai gostar o dito vida, quando a gente crescer, a gente vai... Quer dizer, toda essa coisa do bem e do mal, do anjo, do diabo, do inferno, está presente desde sempre na vida da gente. Essa sombra, né, que a Lígia traz, né, que ela fala, ela gosta do lusco-fusco, e ela vai no lusco-fusco do universo infantil, das mulheres, enfim, das relações, aquilo que a gente não tem nem coragem de dizer que existe, que sente, ela vai lá e fala que sente, ela sente. E a menina tentando inventar macaquice, tentando, quer dizer, ela sai do papel, de um papel da pré-adolescente, e ela vira uma menininha novamente, enfim... E de repente ela cuida dos bichinhos, depois ela vai lá e mata, né? Também depende daquele humor que ela tá, né? O que ela vai destruindo. A história da aranha, né? Que é da formiga. Meu, muito linda, é muito linda. Ela é impressionante. Mas que bom, adorei. Um beijo para vocês, obrigada. Desculpa. Tchau, Carla, imagina. Tchau, Carla. Até o próximo. O próximo é o Miguelin, né? Até o Miguelin, dia 25. É o Miguelin. Gente, nós já fizemos a introdução. Quem quiser participar, basta entrar lá no site. Vamos acompanhar esse olhar desse Miguelin, desse menino, dessa infância, desse crescimento, dessa troca de lente que ele faz na vida. É maravilhoso. O Guimarães... A introdução eu aconselho a assistir, que maravilha. Olha, eu vi gravado. Gente, que coisa maravilhosa! Eu vi capítulos do vídeo de vocês, olha, que maravilha, viu? Belíssimo vídeo de introdução. Eu aconselho, até me emocionei vendo o vídeo. É muito bom. E as rodas estão muito ricas também. Gente, essa troca aqui que a gente está fazendo aqui é uma coisa maravilhosa. Nossa, Ana, adorei que você foi fuçar no seu jardim, que você também me levou para trás para brincar com os tatu-bolas aí da vida, a coisa do sutiã das tias, também aquelas coisas enormes, que eram enormes, esquisitos, uma coisa bege, meio mole, que eu falava assim, nossa, o que é aquilo ali? Mas é muito bacana, gente. Muito gostoso. Obrigada pelo carinho, Ana. Carla, beijo para você. Até o Miguelin. Ana Cristina, a palavra é sua agora, bem. Boa tarde. Boa tarde. Eu
por uma bobeira aqui, eu não li o conto da Lígia. Vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, Ana, fica à vontade. Eu vi só o filme e eu vi esse filme há mais de 15 anos, assim, na época que a gente ainda alugava, e eu lembro que me marcou muito a última cena do menino renegar o professor, e a história toda eu não lembrava. Então, hoje vou falar mais do filme, eu não consigo, né? Como eu não li, não posso fazer esse intertexto. E na época eu estava iniciando também como professora da Rede Municipal de Belo Horizonte. E hoje eu vejo o seguinte, que acho que 99% assim, de quem é professor tem o Dom Gregório em si. Porque a gente acolhe os alunos e a gente não consegue ser só professor, só ministrar o conhecimento e sair de sala. Que a gente se envolve com a história dos meninos, a gente quer que eles aprendam, a gente briga por isso, briga por melhores condições de trabalho, por um melhor aprendizado, e o tempo todo, né, a gente se envolve com os problemas familiares, nós somos o Dom Gregório, né? E o que me lembrou muito ali do Monte, né, da criança que eu fui, que eu era uma criança, assim, minha mãe era uma pessoa muito enérgica, muito autoritária, e eu não sabia me impor, me posicionar. Então, assim, se ela brigasse com alguém, ela colocava os filhos no meio da briga. Então, você não olha mais para fulano, porque eu não gosto mais de fulano. Eu estou com raiva da sua tia fulana, então você não conversa com ela. E punha a gente no meio da briga, e na fase adulta já a filha dessa tia falou comigo que a minha mãe fazia isso, e que a gente, quando eles se aproximavam, que a gente estava igual um bichinho morto de medo. Tadinho. Né? E o que eu queria falar aqui do título, né, que esse livro me despertou para essa trajetória de professora municipal, que quando os pais pedem para castigar, infelizmente não é uma coisa antiga. Há uns 10 anos ainda, assim, os pais vinham e falavam: ah, professora, mas ele não fez a atividade, então coloca ele virado para a parede. Por que você não coloca ele ajoelhado no chão? Então, hoje, chegar em casa, você vai ficar ajoelhado no milho para mim. Então, essa cultura do castigo físico, ela ainda, assim, eu acho que agora, com a questão do Estatuto da Criança e Adolescente, das pessoas estarem mais cientes do direito das crianças, que ela está sendo abolida, mas que ela existia até pouco tempo. Tá? E o professor, ao tempo inteiro, dá a voz ao menino, né? E o ensina a ser um cavalheiro. E a língua das mariposas, que eu penso assim, que a gente podia pensar em 3 acepções: da biologia, dos revoltosos ali que se opunham, né, a aquele regime ditatorial, e do acolhimento que ele tem com o menino, que é uma questão muito pessoal, né? Que ele tem com o menino. A língua das mariposas, acho que pode ser vista em 3 sentidos: a da biologia, de fato, dos revoltosos e do acolhimento que ele faz com os alunos, que seria uma questão bastante pessoal. Ele tem uma relação com o monstro também, ele vira amigo, na verdade, né? Sim. Ele se aposenta e o monstro fala assim: mas como não? Eu vou lá, agora nós vamos poder sair, nós vamos poder explorar, eu e você. Vira uma relação pessoal ali, é bonito também. Quer dizer, tem uma outra relação, é bem... E assim, eu acho que a questão da ditadura ali, ela é tão violenta, né, que ele vem claudicando, bem vestido, com o terno que ele ganhou de presente, e há aquele choque. E o olhar dele para o menino assim, é de uma doçura, mas uma doçura tão dolorida no final, né? E o menino, aquele menino que é impelido por aquela mãe medrosa, pelo pai também acuado, de
falar comunista, e comunista hoje é um xingamento, né? Sempre foi um xingamento. E infelizmente, está uma questão pessoal, né? Atual, de ser xingado de comunista, e esse temor do comunismo, isso voltar. A última cena ali, aquele olhar muito doloroso. E eu me lembro disso, assim, do menino dizendo ao professor, assim, da primeira vez que eu vi o filme, né, as palavras que ele aprendeu com o professor para disfarçar o xingamento, né? Na verdade, isso está nítido, para mim também ficou nítido que ele não está xingando, ele está devolvendo aquilo que ele aprendeu, né? Apesar dele ter que usar uma máscara, né? O lance de uma criança usar uma máscara, tipo assim, o seu pai não fez o terno para o Dom Gregório, seu pai não é amigo do prefeito, ou seja, aquela máscara que ele tem que usar, porque a mãe está protegendo a prole ali, né? Porque a coisa foi uma barbárie mesmo, né? E a beleza o final é a beleza que se transforma em barbárie mesmo. É muito e a manipulação do público, né? Do público que é levado a xingar de comunista, de ateu, daquele medo da ditadura, né? De quem viveu de fato a ditadura tem muito medo, né? Assim, o meu pai, ele condena quem é contra a ditadura, porque ele viveu assim momentos que ele estava lecionando e que as pessoas militantes, né, aproveitavam para assaltar bancos e tudo. Então ele vê para um outro lado assim de muito medo, de um apoio à ditadura, mas que eu acho que é uma questão assim que as pessoas tinham tanto medo que eram levadas a acreditar que é bom. Tudo que é repressão de alguma forma mutila, né, de alguma forma. Isso, então ali ver aquele público jogando pedra, xingando, aquilo é muito dolorido também. Da próxima vez eu não vou marcar essa bobeira e vou ver os dois. Mas leia a Lígia, gente. Sim. Leia a Lígia que você vai adorar. Tá lindo, uma delícia aquela mina se descobrindo. Para mim é o lobo mau na floresta. Ela vai pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces, né? Porque os doces são as folhas que ela leva para o primo, né? Em casa. E ela se embrenha no meio da floresta através do desejo, né? Que é a história do lobo mau. Mas, gente, obrigada pela presença, né, Cristina? Obrigada pelo carinho. Lembrando que a gente vai ter, antes da próxima ciranda, a gente vai ter um encontro com o Miguelim. O Tarcísio perguntou aqui agora do encontro sobre uma ajuda à manutenção. Sim, o encontro do Miguelim é uma contribuição mínima de R$20, porque a gente tem todo um trabalho, todo um processo, uma equipe de marketing, e não as rodas que são discutidas aqui, né, do conto e do filme não tem contribuição, mas os livros nós resolvemos fazer porque é uma forma de ajudar a gente também a trabalhar em cima desse processo. Então, é uma contribuição, está lá no site, quem quiser, está lá, é só se inscrever, e a contribuição será bem-vinda, porque ajuda a gente nesse processo todo. A gente não quer abrir mão disso, de poder estar juntos, de poder partilhar. É uma contribuição simbólica para que a gente possa permanecer. É isso, gente. Eu queria agradecer vocês pela presença, pelo carinho, pela participação. Foi linda, foi maravilhosa a ciranda hoje. Estou aqui alimentada, feliz da vida, com essas contribuições, com esses olhares, né? Com o rostinho de cada um de vocês. Muito gostoso. Vocês, de verdade, são um presente para mim. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigada, Terezinha querida. Ana Danino, um beijo para você. Obrigada. Cris, você estava na rua, agora está em casa com a tua mãe, que eu já te vi. Beijo para vocês, um beijo. Ana, que delícia o Tatu Bola, muito gostoso poder estar com vocês. Obrigada pelo carinho. Márcia, querida, obrigada. Ilma, obrigada. Edneia, obrigada. Isabel, Tavares, Stefanelli, beijo. Silvia, linda, muito querida, adorei você. Cleide, boa noite para você. Obrigada. Beatriz, obrigada. Espero que você tenha conseguido copiar e colar o que a Terezinha escreveu, mas vai ter, que bom, vai estar gravado o encontro. E Yolanda, obrigada pelo carinho, gente. Denise, Lúcia, adorei estar com você, obrigada. Ana Cristina, por favor, intimada ao Bergman na próxima, hein? Quero ver, porque as músicas são tudo ali. É Natal, ele faz um Natal maravilhoso, ele reproduz o Natal da vida dele.
Sem dúvida. É Bárbara, lindo. E eu vou colocar o making off dele dirigindo também, muito bacana. Isabel, querida, beijo também. Eu vi que você levantou a mão e desistiu. Um beijo para você, obrigada pela presença, pelo carinho. Muito gostoso, gente. Boa noite para vocês. Obrigada. boa noite para todos. Obrigada, Denise. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Tarcísio. Obrigada, Gê. Também estou te vendo aí, toda interessada, gostoso, empenhada aí no processo. Obrigada, meninas. Um beijo, meninas e meninos. Beijo para vocês. Uma boa noite. Boa noite.